Oi, gente, aqui é mais um episódio do Pode Ser. E nesse episódio nós não poderíamos estar mais ansiosas pra contar um pouquinho pra vocês. Vocês sabem quem isso é Emília, a tal da Emília, a tal da Narizinho, a tal do Pedrinho? Esses personagens nada famosos, né? Exatamente. No episódio de hoje nós entraremos na onda de Lobato, o pai da literatura infantil do Brasil, que foi homenageado no dia 18 de abril que passou agora, com uma data própria para o Dia Nacional do Livro Infantil. Sim. E hoje o episódio não poderia ser diferente. Estamos aqui com as nossas ilustríssimas convidadas. Se apresenta, Você primeiro. Então, gente, eu sou a Amy, eu tô no 8º ano da Coeb. Eu sou a Vicky, tô no 7º. Eu sou a Mari e eu também estou no 7º. Sim, e elas vão contar um pouquinho da experiência delas com a leitura, agora nesse Fundamental 2, né, novo. E um pouquinho das experiências delas também com o Monteiro Lobato. E é isso, gente. Vamos começar? Pode ser? Pode ser! Então, meninas, contem pra gente se vocês já sabiam desse feriado que homenageia o Monteiro Lobato, né? Vocês já tinham conhecimento? Sim. Eu não sabia. Sim. Eu meio que sabia que era o aniversário dele, mas eu não sabia que era, tipo, especificamente Exatamente. da literatura infantil. Eu achava que era algo Da mais, literatura no tipo, geral. por ele ter sido um escritor muito famoso e essas coisas. Mas aí depois que eu descobri que era da literatura infantil, fez todo um sentido. Grace mesmo me disse que ele é o pai da literatura literatura infantil. Eu descobri quando vocês me falaram, eu fui pesquisar e eu descobri, tipo, esse e falei, Jesus. Sim. E quais foram os livros que vocês já leram do Monteiro Lobato? Eu e a Sabe? Então, esse. Então, gente, eu já li o Reinações de Narizinho e o Negrinha, que é uma obra adulta do Monteiro Lobato. Sim. Que é um pouco mais, assim, diferente. É um conjunto de contos, na verdade, né? Eu acho que deve ser muito legal, né? Por causa que são livros, assim, um paralelo tão diferente, né? Que é uma obra adulta e uma fantasia. Sim, É. uma fantasia. Onde leva um mundo completamente diferente do normal. Você viaja dentro. É um Sim. choque de realidade, É. assim, você pensar na história de um livro e no seu enredo, tipo, de vida, assim, não em volta, uma boneca falante. Vocês querem contar um pouquinho dos livros pra quem não leu? E Dá uma E aí, puxa o assunto. Reinações de Narizinho, como eu falei, passa num universo fantasioso, que é um sítio um tanto normal, um tanto não normal. Tem uma boneca falante, que é a Emília, muito famosa, inclusive. Um milho culto. Tem um milho, que é um lógico, na verdade. Temos a Dona Benta, que é uma senhorinha muito fofa, Anastácia. inclusive. Continue. A tia Anastácia, que é meio que a doméstica do sítio, né, da casa. Gosto muito das expressões dela, os sustos que ela leva ao decorrer do livro. Bom, gente, Reinações de Narizinho, como faz um tempo que eu já li, eu vou falar mais sobre Negrinha. O Negrinha é um conjunto de contos do Monteiro Lobato. Tem de tudo. Tem, tipo, histórias da época, retratações da época. Tem um pouco também sobre alguns são mais de terror, assim, entre aspas. Alguns são mais de comédia, assim. Tem vários tipos, eu amei ler. Sim, a gente viu mesmo. Eu acho que eu e a Xolha, né, já lemos Negrinha. Eu li também. Sim, é muito legal. E eu vi a ficha de vocês e, gente, a ficha eu trabalho, né, que elas fazem sobre os livros. Gente, que isso? Vocês estão muito boas, gente. As interpretações de vocês, a gente vai falar sobre isso durante o podcast. Sim, Críticas. sim. E eu vi da Amy, você quer falar um pouquinho? Que eu lembro que você colocou na parte que você mais gostou. Conta um pouquinho pra gente. Ai, gente. Eu achei muito legal. As achei muito conclusões legal. que vocês tiraram do livro. Gente, o livro de Negrinha foi, acho que, um choque totalmente pra mim de quando eu li Reinações de Narizinho. Acho que quando eu li Reinações de Narizinho, eu tinha um pensamento muito ruim do Monteiro Lobato, não sei, não era uma pessoa que eu gostava muito. Eu li, assim, com um pouco de ódio no coração. Gente, eu fiz a ficha, mas quando eu fui ler Negrinha, eu acho que, tipo assim, foi um livro que eu empolguei tanto que a Graça, ela passou alguns livros, alguns capítulos pra gente ler, e eu li o livro todo. Porque, tipo assim, é um livro que não é só... Como explicar? Tem um tanto quanto... Não é só a história, assim. É verídico. Eu acho que as Tem palavras que o né? Monteiro Lobato usa tem tanta... Tem tanta reflexão. É, São Ele compara, ele traz metáforas.
Sim, só que assim, é um pouco difícil de entender. Ele usa, tipo, gírias da época, assim, palavras da época, e mistura com um linguajar mais culto. Então tem coisas que você não acha no dicionário, porque são palavras, expressões da época. E tem que você acha, assim. Demora um pouco pra entender, mas você vai se acostumando com o tempo. Se você, tipo, leu coisas mais básicas antes. Mas é um livro maravilhoso, tem... Nossa, eu acho que me diverti muito. Eu gosto mais das histórias mais pesadas, de terror. Uma, eu acho que eu li e que eu gostei tanto, que eu fiquei contando essa história para os meus familiares, assim, minha mãe e meu pai, por dias, chama Bujo Moqueada. É uma história meio, assim, de terror, porque conta quando um homem trabalhava lá numa casa de um fazendeiro. Nossa, eu lembro disso. Ele tinha o coronel, que era o dono de lá, ele suspeitava que ele estava andando com a mulher dele. E ele literalmente matou o homem e dava pedacinhos da carne dele pra mulher comer. Gente, meu Deus. Spoiler pra você. Eu quero ler esse livro agora. Então tem vários spoilers, eu acho. Gente, Colocar. eu acho que, tipo... Nossa, foi um choque pra mim quando eu li isso. Eu não tava esperando. Com certeza. Mas eu acho que, assim... A história tem uma profundidade. As palavras do Monteiro Lobato parecem que, tipo... Tudo deixa tão... cinematográfico. Eu acho que você também entra na história achando que vai ser um livro assim, infantil, por causa que Monteiro Lobato. Quem parte de Reinações de Narizinho vai pra Negrinha é um choque total. Que você já cria uma Expectativa do que vai ser o próximo livro. E aí você leio, tipo, Bem choque. E já emendando aí no que a Amy estava falando sobre a escrita do Monteiro Lobato, o que você acha sobre as reflexões sobre a sociedade Nossa. que é bastante polêmica? Ele é um autor. Bastante gente, né? Tem gente que, tipo, julga ele, mas eu lendo os livros desse, eu também julgava. Só que eu acho que depois que eu fui lendo as obras dele, eu falei, gente, da onde eles tiraram isso? Olha as obras dele. Ele tinha um pensamento, assim, que eu acho que era muito diferente de todos da época dele. Ele falava de coisas... Ele é pré-modernista, né? Ele ainda não chegava, tipo, a falar as coisas que a gente diz hoje, claro, obviamente, mas ele já tinha um pezinho lá na frente, ele já tinha umas ideias, ele fazia, eu acho que ao longo dos livros, eles faziam uns questionamentos, tipo, por que isso acontece, entendeu? Mas você vê a sociedade, você fala, Jesus, não tinha leis, não tinha regras. E na época também ele não podia se expressar demais, porque pelo que eu sei, tipo, você não podia falar o que realmente acontecia, você não podia ter uma mentalidade à frente, Avançada. então você era julgado. A Emília é um exemplo. Sim. Você é considerado mal educado ou algum tipo de pessoa que quer o mal da sociedade, que quer mostrar pra todo mundo que aquilo é ruim, sendo que é bom, e eles provam totalmente o contrário. Então, se você fala, você é considerado uma pessoa ruim. Então, como ela já falou que ele é um pré-modernista, uma característica dele é retratar a sociedade da época. Vocês acham que, lendo Reinações de Narizinho, vocês sentiram essa crítica em alguns personagens? Porque é uma fantasia, mas tem caráter. O jeito que ele fala com a tia Anastácia, muitas pessoas julgam ele de modo racista, mas eu parei pra pensar no modo de vida que ele viveu. Ele foi criado daquela forma, o pensamento dele foi formado daquele jeito, não tinha como ele mudar completamente aquilo. Como a gente julgar ele, sendo que ele era toda a realidade dele, né? Então, fala mais um pouquinho pra gente. E eu queria falar... Fala pra gente um pouquinho desse paralelo, né? Do Narizinho pro Monteiro Lobato. Não, pro Negrinho, né? Eu acho que assim, eu li em momentos diferentes, né? Como eu disse, eu li, tipo, Renato Narizinho super no preconceito. E eu não tava com muita expectativa. E eu acho que eu li, assim, eu deixei escapar muita coisa. Acho que se eu lesse hoje em dia, eu teria uma visão totalmente diferente. Porque na vez que eu li, eu tava acho que no sexto, sétimo ano. Acho que foi no sexto, porque ainda tava na online. E assim, eu li, eu achava ridículo algumas coisas que ele colocava. Só que hoje, vendo o que ele falava, vendo as expressões dele, eu vejo que, na verdade, nada mais era o contexto que naquela época eles estavam. E ele coloca isso e eu achava que, tipo, ele tava falando isso de verdade, mas é uma crítica, né? Agora, Negrinha, eu acho que, assim,
você querer ler o Monteiro Lobato, a essência do Monteiro Lobato em Renações de Narizinho, mas em vez de ser uma obra infantil, uma obra mais, assim, robusta, como dizer, Sim. é diferente, uma outra forma, né? Eu acho muito legal as obras dele. Ele fala de alguns crimes que eram cometidos naquela época, por exemplo, o Bugio Moqueado, que eu já citei, coisas que, obviamente, né, tudo eram boatos da cidade, todo mundo sabia disso. Só que, assim, ninguém fazia nada, né? Não tinha, assim... Era meio tenso aquela época. E você que já leu os 2 livros, qual foi a maior diferença que você notou de Renações de Narizinho para Negrinha? Eu As acho principais. Sim. Eu acho que as críticas que ele fazia na Narizinho eram um pouco mais, assim, leves, mais, assim, disfarçadas. E quando ele vai pra Negrinha, ele coloca, assim, mais na cara, ele já fala mais, ele já deixa, assim... Ai, com certeza, muito diferente. Renações de Narizinho, além de ter um linguajar mais fácil, né, obviamente, para crianças, o Monteiro Lobato em Negrinha, Jesus... Tem livros que eu passei horas pra ler, era tipo 5 páginas. E agora fala um pouquinho vocês, né? Vamos voltar um pouquinho pra vocês. Vocês ainda só tiveram a experiência, né, com Renações de Narizinho. Fala um pouquinho pra gente. A Graça falou que vocês fizeram, assim, umas reflexões maravilhosas. Pode falar. Eu comparei um pouquinho a Emília com... Apesar dela ser uma boneca, ela se refere, ela tipo... Como que eu falo? Ela dá as suas opiniões, ela expressa o que ela quer, ela luta de certa forma pelo que ela quer. Coisas que as mulheres daquela época não poderiam fazer, porque elas seriam julgadas. As pessoas julgam ela, a Emília no caso, como mal educada ou teimosa, mas eu gosto de pensar por essa teoria. O retrato social. Muito bacana. Eu acho que não tem. Mas e outra coisa que Renações de Narizinho pode mostrar é a realidade das mulheres, não só na Emília, mas na Narizinho. Que assim como a Wendy de Peter Pan, que são 2 livros antigos, assim, elas têm obrigações parecidas que não são, graças a Deus, como as da atualidade, que é apenas aprender a costurar, aprender a cozinhar, passar, cuidar dos filhos, se casar aos 14 anos por um pretendente escolhido pelo pai. E a Narizinho, ela tinha obrigações e não brincava das mesmas coisas que o Pedrinho, por exemplo, porque era uma diferença de realidade muito grande de um menino para uma menina naquela época. Sim, eu achei isso muito legal. E até essa experiência, porque é uma mudança muito grande, né? Até principalmente para vocês que estão no 7º ano, assim, vim de um fundamental que a gente quase não via, né? Um pavilhão. E agora Viajar de banana. E eu acho muito legal que vocês já têm essa consciência, vocês já refletem sobre essas coisas que muita gente, já mais velha, ainda não tem muita... sim. Gente, eu achei elas bem mais evoluídas que eu. Então, a gente tomou um tapa na cara. Exatamente. Não, mas ainda assim, você chegar e aí ainda é a Graça, assim, que, assim, ela faz a gente ler mesmo e Ela conserta. Eu acho que sem a Graça, sem o jeito que ela faz a gente pensar quando ela tava... Eu nunca tinha enriquecido meu conhecimento assim. Ela tá ali atrás, apaixonada. Eu nunca poderia pensar de um jeito, porque quando ela deu a ficha, eu julguei demais. Eu falei, o que é isso? É coisa de outro mundo. Isso é inexplicável, um bicho de 7 cabeças. Mas o tanto que eu evoluí nas fichas, os comentários que eu tô dando e o meu caminho a partir disso foi extraordinário. Não iria acontecer. E eu acho que esse trabalho de literatura que a gente fez, ele fica, tipo, pra sempre. Porque, por exemplo, eu tô lendo um livro. Sempre que eu leio um livro... A gente lembra do outro. Tipo, eu ligo entre os outros e eu penso como se eu estivesse fazendo uma ficha. Tipo, o que eu colocaria no meu comentário a partir de ler esse capítulo? Como eu resumiria esse capítulo? Ou a gente meio que... Eu não sei se a palavra certa é encarnar. A gente, tipo, vive um personagem comparando com outro do outro livro e se coloca no lugar dele. A gente junta 2 ao mesmo tempo. Sim. E além do repertório, o que vocês acham que a literatura ajuda vocês? Ela Nosso ajuda vocabulário. em muitas coisas. Ela pode te ajudar. Por exemplo, os livros de fantasia, ele pode te ajudar a ter uma criatividade maior. Ele pode te inspirar para coisas que você faz no seu dia a dia. Ele te ensina uma visão diferente. Por exemplo, um livro sobre
a sua realidade, de que você não aproveita a sua vida como você deveria aproveitar. Você começa a reflexivo. aproveitar melhor livros desse tipo. Nossa, gente, eu acho que teve uma época que eu não lia nada, assim. Quem A nunca? leitura era baseada em... Diário de um banana. Panfletos. Aquele diário otário, gente. Nossa, gente, quando eu tive aula com a Graça, né, gente, eu fiquei chocada. Eu falei, como assim? Aí depois ela começou a me apresentar a leitura, ela começou a me dar indicações, eu comecei, tipo assim, me empolgar cada vez mais. Começou a se apaixonar. Sim, nossa. É. Eu agora, eu tenho, tipo assim, uns 4 livros no meu celular de e-book, mas eu tenho mais um Kindle com mais 4 livros, mais alguns 7 livros na minha estante. É muito da hora ter esse contato direto com a literatura nacional, né? A literatura do nosso país e conhecer autores perfeitos, magníficos, que usam as palavras de maneira extraordinária. É muito bacana. E além disso, vocês, assim, eu não sei se vocês pegaram essa fase, mas vocês viram no Redações de Nerd, assim, muita semelhança, assim, com... o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Se eu falar que eu vou lembrar dos episódios do Sítio do Pica-Pau Amarelo, eu vou estar mentindo. Mas sim. Eu assistia, tipo, o Sítio do Pica-Pau Amarelo na televisão, e enquanto eu lia o livro, eu imaginava a cena passando, sabe? muito. Nossa, eu também fui muito assim. A figura da Emília tava lá, já. Era aquela Emília. Não tem como imaginar outra Emília. Era a Eu vi atriz. a Emília do livro e falei, não, isso aqui Não é isso. Não é. Eu conheço outra Emília. Nossa, gente, eu acho que eu lembro a minha infância inteira eu assisti esse Pica-Pau Amarelo. Gente, infância inteira. Eu li Reinações de Narizinho, assim, imaginando, fazendo já. Lembrando de alguns episódios que ficaram marcados. Porque a maioria. de realidade, tipo, porque o jeito que passa no livro não é nada igual do jeito que passa na televisão, sabe? Tipo, é algo completamente E com o diferente. livro, a gente tem, tipo, um pensamento além do que a gente tá vendo, tipo, naquela época, naquela vez na TV. Eu acho que isso na legal, televisão. tipo, a questão do livro, que ele não te dá, igual na televisão você tem imagem pronta ali, já tem tipo as falas, então você já sabe o que tá acontecendo. No livro você pode, assim, mudar um pouco, você tem que imaginar. Você pode É aprofundar, você. tipo, em uma frase que passaria na televisão com uma cena, você entende uma coisa com uma frase do livro. exatamente. Cada um outra. entende uma coisa, tipo, o livro deixa cada um uma percepção diferente, cada um com... Nossa, Uma reflexão diferente. Já a TV, ela te deixa só com uma. É só com uma. É. Inclusive, eu tenho agonia de pessoas que falam que livro é melhor que filme. Meu Deus do céu! É uma discussão aí. É uma polêmica aí. Não, se a pessoa fala assim, você viu tal filme? Eu falei... Você leu o livro primeiro? Não, eu falei assim, eu vi. Ela falou assim, então, eu achei muito ruim. Eu falei assim, lê o livro, você vai gostar. Não, os livros sempre são piores que o filme. Então, gente. Ou pessoas que julgam o livro pelo tanto de páginas. Por exemplo, muita gente da nossa Meu Deus do tipo, céu. vê o livro e fala, nossa, não gostei porque tinha muita página. Mas o que você aprendeu nessas Mas páginas? você nem prestou atenção pra você saber o que aconteceu naquelas Teve gente que páginas. já chegou pra mim e falou assim, gente, eu não acredito, tem 130 páginas desse livro. Eu falei, Mas esse é 130 páginas de enriquecimento pro seu conhecimento, tipo, pra sua sabedoria. Páginas de ouro. Não, e eu acho que... Eu acho que é isso mesmo, né? Porque, tipo assim, a gente acaba que na escola, como são pedidos, né, pra gente ler esse livro, a gente acaba lendo livro que a gente nunca imaginou. Que... Sim. Clássicos que você fica tipo assim, meu Deus. Eu sempre E que falei você vai pra levar pro Graça, resto da sua vida. eu sempre falo isso pra Graça, eu sempre falei, tipo, meu Deus, gente, eu acho que eu nunca leria esse livro na minha Saí vida. do Diário de um Banana pra vir pra Reinações de Narizinho. Eu acho que eu nunca. Nunca leria esses livros de jeito nenhum. E se eu lesse esses livros, não seria com o pensamento que eu desenvolvi. Sim, Não. Além de Reinações de Narizinho, teve algum outro livro que vocês falaram? Se conto não de fosse Natal. pedido, Um conto de Natal, com Natal. certeza. E A Volta ao Mundo em 80 Dias, que a gente começou a ler agora, eu tô gostando muito. legal. Deixa eu pensar aqui. Pega Eu falaria, a é porque, tipo assim, eu tenho um grave preconceito com livros, tipo, clássicos, aqueles, tipo, livros de Peter Pan, aqueles livros de princesa. Sim. E assim, gente, eu não sei, depois que eu vejo filmes, tipo assim, de animação, Aham. eu não gosto, assim, ainda mais clássicos mais antigos, porque eu sei que eu não vou entender o livro. Eu vou imaginar cenas do filme, e aí, assim... Mas eu leio, muito amor e Faz dedicação, esforcinho. esforcinho. E vale a pena no final. Vale a pena, no começo não. No final. Essa é a função da literatura, né?
apresentar vocês pra esse mundo que vocês não conhecem. E aí vocês se apaixonam e depois não tem Não como tem como sair. É Não um tem mundo volta. sem volta. Gente, eu já cheguei a gastar R$300 em livro. A cabeça, né? A cabeça fica Ao o mesmo tempo que todo. você tá lendo um, você começa a ler outro, pensa em outro. interliga e vai. Gente, Vocês vão sentir tudo isso lá na frente, nos vestibulares. Vocês vão ver que vocês vão estar na frente dos outros só por terem lido os livros. Podem ter certeza que o vocabulário que vocês têm, a maneira crítica que vocês têm, já é um bônus que vocês têm. Um privilégio, eu E diria. baseado nas experiências de vocês com a Amy com esses 2 livros e vocês com Renascer de Narizinho, vocês leriam mais livros do Monteiro Lobato? Sim. Esse daí, negrinha. Sim, com certeza. gente, nossa, eu já procurei. Eu ia comprar, assim, só que assim, dinheiro, né? Falta. Eu ia comprar Cidades Mortas, que é o mesmo estilo de Negrinha, né? Que é contos também. Já recebi a dica. Daqui a pouco eu anoto aqui nas minhas anotações de livros. É bem crente. Gente, nossa, eu amo Monteiro Lobato. Acho que depois de Renascer de Narizinho, que eu fiquei meio assim, depois de Negrinha, só Monteiro Lobato. Sim. Alguém fala, tipo assim, teve um dia, né, que a gente ia fazer um evento, né, de literatura, a gente tinha que escolher um texto. Eu na hora falei assim, Monteiro Lobato. Ah, que fofa. Fiel a Monteiro Apaixonou, Lobato. né? E assim, vocês querem acrescentar alguma coisa? Então, acho que não. E a... Eu tenho em mente. Pode falar, Emily. A Graça me chama justamente, acho que por 2 contos que tá caindo no vestibular. Sim, Ah, é verdade. Do colocador de pronomes e Barba Azul. Isso, gente. Esqueço o nome sempre. Barba Azul eu achei tipo um conto mais tenso, assim, igual o Bujo Maquiado. Que ele fala sobre um homem que ele sempre se casava com mulheres, assim, tipo, do mesmo feitio. Elas eram magrinhas, sem muita estrutura, e aí elas sempre morriam no parto. E ele sempre ganhava muito dinheiro, entendeu? Então isso era basicamente uma regra. E eu acho que isso pra mim é basicamente tipo um assassino, né? Você fez relação Eu fiz Eu achei muito bom, achei muito interessante. Gente, é porque, tipo assim, pra mim aquilo é um crime, né? Só que não tem como prender uma pessoa por Exatamente. Ele só tá... isso. Ele tá basicamente casando pessoas pra pegar o dinheiro depois. E acho que fica mais. Você fica mais agoniado ainda, ver que Sim, não dá pra. E é, tipo, naquela época isso era normal, você fica tipo assim. Não vai Não acontecer assim alguma essa coisa? história, né? Mas tipo, coisas do tipo. Agora, colocador de pronomes, eu acho que foi o conto do Monteiro Lobato que eu mais demorei pra ler. Porque, Jesus amado. Eu falei, não, esse vai ser tranquilo, eu li o começo. Porque ele conta assim, uma história de um homem que ele tava apaixonado por uma menina. Só que essa menina tinha uma irmã, que ela não era muito bonita, assim. E ela era bem bonitinha, a irmã dela não era tanto. Só que o pai dela era muito bravo, muito bravo, muito bravo. E aí ele mandou um bilhetinho pra ela. Eles estavam, tipo, namorando a moda antiga, mandando bilhetinhos. Bem romântico, vermelhas. E ele escreveu um bilhetinho pra ela e mandou pra ela. Só que esse bilhetinho tava escrito assim, anjo adorado, eu acho que é isso. Anjo dobrado, anjo adorado, amo-lhe. Só que essa relação é com os pronomes, que aí que entra pronomes. Que tem o amo-te, na verdade seria o certo, né? Em vez de te amo, é amo-te, amo-lhe e... Gente, já esqueci, gente. Tudo bem. É que a gente, lá eles fazem essa seleção. Tem o primeira, segunda e terceira pessoa. E o pai dessa menina pegou o bilhetinho e falou assim, o amo-lhe, e ele recolheu. Depois de 2 dias mandou chamar o menino. Não vai falar que ele matou o menino depois. Não. Aí, mas já tá assim, ó. E ele falou assim, no bilhetinho você colocou que ama-lhe. Eu vou deixar você casar com a minha filha, então. Eu vou casar você, mas tipo assim, você tem 3 opções. Lá vem. Ou a Maria do Carmo, que era a irmã mais feia, assim, dela. Ou a esposa do... Meu Deus. Nossa. Ou a cozinheira. Por quê? Porque ele tinha colocado o amo ali, que é a terceira pessoa.
Nossa, Calma aí, ele não casou com a menina que ele gostava só por causa do pronome. só por causa do Ele pronome. colocou amo, Gente, se fosse assim, eu tava... Meu eu Deus. gostaria, eu coloco te amo. É bem diferente de hoje em dia, que as Gente. pessoas acabam aqui, gente. Não quer dizer. Descer. Não rolaria. Descer, amo você. Gente, Uma figurinha já. Já basta. gente, pra encerrar aqui, vocês querem dar uma dica de livro, assim, pros nossos Espectadores. então. Negrinha, gente. Um conto de Natal, se tiverem a oportunidade. Leiam bastante. E prestem atenção, mesmo que a linguagem não seja algo, tipo, muito que você vá usar no seu dia a dia, leia. Te enriquece. Te enriquece e aí se ajudar você, vai grifando as partes mais importantes e no final junta tudo. Faça anotações no livro. Lê com o Muito fácil. dicionário do lado. Se tiver dado o livro, gente, compra aqueles post-its transparentes. Sim, e coloca. Por favor. Meus livros são todos Livros. riscados, façam igualzinho. Marquem livros. É muito importante. Que bom. E é isso, então, gente. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. A gente amou, a gente aprendeu várias coisas. Eu que agradeço. A gente aprendeu muito. Eu que agradeço. Eu me sentindo a pessoa mais importante. Por Eu também, meu Deus do céu. Tá bom. Não esperava. Depois dessa, já estamos expert. Moral tá aqui. Agora, qualquer pessoa que perguntar pra gente de Monteiro Lobato, a gente vai falar exatamente dos detalhes. Exatamente. E é isso, gente. Muito obrigada, Muito meninas. Obrigada. Obrigada. Curtam, deixem o like.